Matemática e raciocínio lógico para a FUNVAP. Olá pessoal, sou o professor João. Nesse canal resolvo questões de matemática e raciocínio lógico de diversas bancas, inclusive a FUNVAP. Então vamos lá para a nossa resolução. Aí você pega e observa essa questão e você fala: ah, professor, é uma questão de 2020. Mas assim, por que eu trouxe essa questão nessa aula de hoje? Porque é uma questão que a gente vai utilizar para revisar vários tópicos do raciocínio lógico. Então, vamos aqui fazer a leitura. Marque a opção com a afirmativa lógica cuja negação se encontra na afirmativa a seguir. Então, aqui a gente tem as nossas alternativas e temos uma proposição que a gente vai encontrar a negação dela, certo? Basicamente, a gente vai ter que negar essa proposição e encontrar a alternativa correta. O que eu escolhi essa questão porque, de fato, ela é uma questão que ela dá para a gente revisar vários tópicos e você utilizar em outras questões mais simples ou até na resolução de uma questão mais complicada. Então, primeiro, você, ao ler essa proposição, todo homem é racional e rápido. Você vai ter que negar essa proposição lógica. Quando você observa essa proposição, é interessante você perceber a sua complexidade, para você não só sair negando sem base, entendeu? Apesar de ser raciocínio lógico, tem uma lógica por trás disso que a gente tem que seguir, certo? Tem uma regra que a gente vai ter que seguir. Então, assim, primeiro eu vou separar essa proposição em partes. E é até engraçado, porque nessa parte eu vou até parecer um professor de português ao separar isso. Primeiro, o que você tem que observar é o seguinte, ó, você tem um conectivo e, que na língua portuguesa geralmente é em orações coordenativas. Mas aqui, ó, todo homem é racional e rápido, certo? Então eu vou quebrar essa proposição em partes. Primeiro, eu vou separar aqui, ó, homem é racional e rápido. Ó, isso significa o quê? Significa que eu tenho duas proposições simples, porque eu tenho o meu conectivo e, certo? Se eu tenho o conectivo e, significa que eu tenho duas proposições. Tenho a proposição P e eu também tenho aqui a proposição Q, certo? Pessoal, apesar de ser uma proposição pequena, a gente tem que analisar tudo, certo? Então aqui, ó, quando eu falo todo homem é racional e rápido. Esse todo sempre quando a gente tem uma proposição lógica que vai ter o todo, algum, nenhum, pelo menos um existe, a gente vai estar tratando de proposições categóricas. E quando a gente tem proposições categóricas, por exemplo, aqui a gente tem todo homem é racional. Vamos supor que a gente tem só todo homem é racional. Aí, como que você negaria essa proposição que vai ter o todo? Ou seja, uma proposição categórica. Você falaria, nenhum homem é racional. Não. Você não pode negar uma proposição lógica dessa forma, porque isso seria ilógico. Não tem como nenhum homem ser racional. Mas sabe o que você poderia garantir? Você poderia garantir que pelo menos um homem não é racional. Existe algum homem que não é racional. Então, você pode garantir isso, que pelo menos existe um homem que não é racional. Mas você não pode afirmar que nenhum homem é racional. Então, quando a gente vai negar o todo ou o nenhum, a gente nega ele trocando por pelo menos um, algum ou existe. Então, essa é a parte estou falando aqui da proposição categórica, quando a gente tem o todo e o nenhum. Só que essa proposição aqui ela é bem
complexa, assim. Apesar de parecer simples, ela é bem complexa. Por quê? Você vai ter que julgar e negar o seu conectivo e você também vai ter que negar o todo ao mesmo tempo. Por quê? Se você negar o todo, você fala, algum homem é irracional e lento. Beleza. Você ia marcar, algum homem é irracional e lento? Você fala, João, você disse que eu nego o todo com algum, pelo menos um, ou existe, certo? Então isso significa que nenhum, rapaz, nenhum, não, nenhum é uma extrapolação. Em qualquer lugar, no português, matemática, qualquer lugar. Extrapolação nunca. Então nenhum não vai ser. O homem é irracional ou lento? Não, rapaz, também não tem nada a ver, nem a C e nem a D. Restou apenas as alternativas A e a alternativa B. E você marcaria qual? O que eu posso falar para vocês é mais outra informação. A gente poderia trocar, negar esse todo com algum, pelo menos um, ou existe. Poderia ser um desses. Mas o que você tem que atentar é que aqui, na proposição que a gente tem, temos o conectivo e. Então a gente vai ter que substituir esse conectivo e. A gente vai ter que substituir esse conectivo e pelo conectivo ou, já que a gente está falando de negação, ou seja, as leis de De Morgan. Então essa proposição, basicamente, ela ficaria assim, algum ou pelo menos um homem, ou existe um homem que não racional ou não rápido. Então a nossa alternativa correta é a letra B, porque a negação do E é trocar ele pelo conectivo. A gente vai negar o E trocando ele pelo conectivo OU, que vai ser as leis de De Morgan, e negar a primeira proposição e também negar a segunda proposição. O que a gente fez? Primeiro passo, a gente negou o todo, colocando algum, ou existe, estaria certo. Só que quando vai para a segunda, é o que a gente separa e encontra a nossa alternativa correta. Por quê? Temos aqui, leis de De Morgan. Negando o E, a gente tem que trocar pelo conectivo OU, não pelo conectivo E. Então aqui já estaria errado. Outra coisa que estaria errado também na alternativa da letra A é porque aqui não está negando. Negou apenas o operador ali que vai ter o todo, ou seja, transformando ela em categórica. Negou apenas o todo, mas não negou o conectivo. Se não negou o conectivo, essa não está correta. E esse tipo de questão você pode utilizar essa atenção, ou seja, o que você aprendeu nessa aula? Você aprendeu formas de negar proposições categóricas, que vão ser aquelas que vão ter o todo ou nenhum, e também você conseguiu aprender as leis de De Morgan, que é negar o conectivo e, colocando o conectivo ou e negando tanto a proposição P como a proposição Q, que foi o que a gente fez aqui, o que tem na nossa alternativa. A gente negou o todo com existe e ficou lindo, encaixa perfeitamente. E outra coisa, a gente negou a primeira. Você lembra que eu fiz isso? Do homem é racional? Homem não. Como que eu neguei? Falei que ele não é racional. E troquei o conectivo I pelo conectivo OU, ficou bonito aqui também. Ficou bonito trocando o conectivo e ficou bonito negando a proposição rápida, que aqui falou não rápida. Então, sendo assim, a nossa alternativa correta, de fato, é a nossa letra B. Pessoal, sou o professor João, deixa sua curtida, seu comentário e até o nosso próximo vídeo.